Bom, e eu vou apresentar agora, sem perda de tempo, o meu entrevistado dessa noite. Pela primeira vez, com muito prazer, estou recebendo aqui hoje, o médico urologista Ézio Vasconcelos Marques. Nós vamos falar sobre um tema bastante, às vezes, complicado, um pouco até melindroso, nós podemos dizer assim, é o que se trata da impotência sexual. Quando a gente fala da impotência sexual, a gente está falando diretamente da impotência sexual masculina. Nós estamos recebendo hoje Ézio Vasconcelos. Ézio, muito boa noite. Prazer receber aqui pela primeira vez no Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. Realmente é a primeira vez, não é o primeiro convite. Não é. Mas agora nós conseguimos alinhar os compromissos para poder estar aqui no Amostra Grátis. E é um prazer estar aqui no seu programa. Agradecemos o convite e a chance. Muito bem. Vai completar agora no final desse mês de setembro 2 anos, né, que eu fiquei conhecendo o Ézio numa situação, numa consulta, não nesse tema de hoje, mas situação voltada à urologia. E eu já venho convidando o Ézio já há bastante tempo, e aí, evidentemente, são muitas as ocupações, é uma agenda bastante apertada, e eu comentava com ele da grande necessidade de estar trazendo esse tema como informação, né, como utilidade pública, como prestação de serviço a que se propõe especificamente a TV Candidez e o programa Amostra Grátis da Saúde, que é a questão da impotência sexual. Ézio, é um tema que aflige muitos homens, já de início, assim, dá para você falar para a gente, por exemplo, hoje, temos uma porcentagem dos homens atingidos por esse tema de hoje? É difícil a gente colocar isso em números, porque, por uma razão muito simples, as estatísticas que medem quantos homens são impotentes, elas esbarram em uma primeira barreira, que é exatamente que o homem impotente tem uma dificuldade grande de procurar o médico para tratamento. Então, obviamente, nós temos todas as nossas estatísticas, elas são subquantificadas. Os números que nós temos, no entanto, mesmo com essa subnotificação, eles são impressionantes. As últimas estatísticas da Organização Mundial de Saúde estimam em 50% dos homens entre 40 e 70 anos. Ou seja, nós temos uma quantidade, metade dos homens nessa faixa etária experimentam algum tipo de dificuldade sexual. É muita gente. Pela sua experiência, você que é uma referência dentro desse assunto da questão da impotência sexual, eu diria até que não é só em Divinópolis, mas também em toda a região centro-oeste, porque quando se fala na impotência sexual, a gente já imagina uma pessoa bem mais velha, com seus 65, 70, se bem que 65 já não é tão mais velha assim, né? A população está se envelhecendo bem mais. Os 75, 80, você imagina isso. Mas nós podemos ter casos de apresentação de impotência sexual, por exemplo, logo após os 40, 45 anos? Nós podemos ter casos de impotência sexual em qualquer faixa etária, né? Eu acho que um bom exemplo para a gente ter uma noção do quanto esse problema é abrangente, nós tivemos no começo do ano, na década de 2000, nós tivemos o lançamento de um medicamento que revolucionou o tratamento da impotência sexual, né? E quando esse medicamento foi lançado, na sua fase de estudo antes do lançamento, foi feito um longo trabalho, foi feito um longo estudo que envolveu mais de 180 países e que fizeram pesquisas entre jovens de 18 anos e idosos de 80 anos. Em toda essa faixa etária, todos esses homens receberam questionários e responderam a esses questionários, obviamente direcionado para essa parte sexual. E os resultados corroboram essa estimativa de 50%. Metade dos homens entrevistados tinham algum tipo de queixa sexual. Então, isso não é exclusivo do homem de 40 anos, do homem de 70 anos, do homem de 80 anos. Jovens de 18 anos podem apresentar dificuldade sexual, né? E como indivíduos que se aproximam da faixa etária mais avançada, obviamente tem mais chance de apresentar problemas sexuais. Eu queria que você explicasse ainda nesse primeiro bloco a questão da relação da impotência sexual com as falhas que sempre podem ocorrer
ou que podem eventualmente ocorrer em todo o processo aí de relacionamento do casal? Isso tudo passa por expectativas. O grande problema do homem é que nós trabalhamos com expectativas que são absolutamente irreais. Somos ensinados que a falha sexual é inadmissível. Nós não conversamos numa roda de amigos, nossa, olha, ontem eu tive uma falha sexual. Ninguém gosta de assumir isso. Ninguém fala isso, né? Não é que ninguém gosta, não, ninguém assume. É verdade. Então isso não se conversa. Então nós criamos uma expectativa absolutamente irreal. É o homem que não falha jamais. É o homem que está sempre pronto para o sexo. É o homem que não tem nenhum tipo de dificuldade sexual. É o homem que tem um tamanho do pênis ideal. E é um homem que sempre satisfaz a sua parceira. Então, qualquer coisa que saia desse planejado, qualquer coisa que saia dessa expectativa inicial criada, é percebida como falha. E aí é que começa o problema da dificuldade de ereção. Porque hoje alguma coisa saiu errada, não está do jeito que eu esperava, numa próxima tentativa, eu já começo a questionar o resultado que vou ter. Então esse é o nosso problema. As pessoas imaginam que vão ter sempre uma performance absolutamente dentro daquela expectativa irreal, e a primeira vez que isso não acontece, já acende uma luz vermelha, e isso vem um efeito cascata, né? Falha depois de falha. Doutor Ez, veja bem, nós temos aqui algumas perguntas e eu estou percebendo que o tema impotência sexual ele é bem abrangente, né? Sim. E relacionado à impotência sexual, se é que eu posso colocar dessa forma, nós temos a questão da ejaculação precoce, que também tem gerado aqui algumas perguntas. O que causa ejaculação precoce? Antes, só dando uma explicaçãozinha bem rápida, o que é ejaculação precoce para quem ainda talvez esteja começando uma vida sexual, não seja bem por dentro. O que causa, em uma única palavra, o que causa ejaculação precoce? Ansiedade. 100% dos casos de ejaculação precoce são causados por ansiedade. Então, o que é a ejaculação precoce? Não existe um termo, não existe uma definição de quanto tempo o homem tem que durar a relação até a ejaculação. Isso não é uma maneira da gente quantificar a ejaculação precoce. O termo mais aceito hoje é que a gente considera como a ejaculação rápida aquela ejaculação que vem antes que se consiga categorizar aquela relação como satisfatória. Então, não necessariamente nós temos que medir isso em tempo, mas em grau de satisfação. Poxa, hoje foi muito rápido, eu não achei que foi legal, isso me incomodou, mas 100% desses casos são motivados pela ansiedade. A ejaculação precoce, ela tem como ser prevenida? Hoje a gente não chama mais de ejaculação precoce, tá? O nome médico, a gente trocou esse precoce por rápida. A gente trata hoje como ejaculação rápida. É claro que isso é apenas um termo assim, uma terminologia que nós vamos utilizar. Mas é uma evolução também, né? Mas já é uma evolução, até porque o nosso grande problema de tratar a parte sexual é que nós sempre estamos envolvidos com as conotações que esse problema gera. Então as pessoas tratam isso de uma forma muito pejorativa. Então, eu me lembro até de um filme nacional, há pouco tempo eu assisti, de um rapaz que foi gravado num episódio em que ele teve um episódio de ejaculação rápida, e aí o pessoal ficava fazendo brincadeira com ele. A ejaculação, o termo precoce, ele é muito propício para esse tipo de terminação jocosa até. Então, a comunidade médica optou por chamar de ejaculação rápida. Mas não vamos nos ater a isso. O importante é entender que ejaculação rápida ou ejaculação precoce é aquela relação que acabou antes do momento que você gostaria que tivesse acabado. E o importante, repetidas vezes. Você ter um episódio de ejaculação rápida pode significar apenas um longo período sem atividade sexual. E aí, obviamente, com um estímulo aumentado, você vai ter uma primeira ejaculação mais rápida e isso se normaliza depois nas subsequentes. Doutor Ez, para a gente encerrar esse primeiro bloco, em se tratando da ejaculação rápida, sim. É um tratamento mais fácil? Não. Porque a gente imagina o seguinte, parece, e eu sei que não é,
mas parece que a gente não está falando de impotência, né, sexual. Mas é um problema, é uma disfunção ali, né? É mais fácil tratar? Não, porque passa diretamente pelo tratamento da ansiedade. E aí tratar a ansiedade muitas vezes foge a um tratamento, a um modelo de tratamento simplificado em ir ao médico, receber atenção médica e sair de lá com uma receita, tomar um remédio e melhorar. Não é assim. Então, nós temos uma dificuldade grande em tratar a parte sexual, porque isso envolve, muitas vezes, o acompanhamento de outras disciplinas, né? Hoje nós temos psicólogos que são especialistas na parte sexual e que, sem o apoio deles, às vezes fica muito difícil conseguir o acompanhamento e o sucesso de um tratamento nessa parte. Muito bem, então pode ser que tratamentos vá precisar do psicólogo e dependendo da situação também não. O próprio médico, o próprio especialista, ele consegue contornar a situação? Depende muito do entendimento do paciente daquela situação e principalmente de quanto antes a gente consegue devolver a esse paciente as relações sexuais bem-sucedidas. Porque esse paciente só melhora com confiança. Na hora que ele começa a adquirir confiança na relação sexual, essa ansiedade naturalmente vai diminuir. Então, todo o tratamento, tanto da ejaculação rápida quanto da disfunção erétil, ele tem que ser focado em devolver ao paciente as relações bem-sucedidas, porque isso vai naturalmente diminuindo a ansiedade em relação ao próximo ato sexual. Nós estamos recebendo hoje o médico Ezio Vasconcelos, urologista, especialista na questão da impotência sexual. O doutor Ezio não é de Divinópolis, mas é como se fosse um divinopolitano. Conta um pouquinho da sua vida aí. Não, já sou divinopolitano. Mas nasceu em Belo Horizonte, né? Só na certidão que eu não sou de... No coração é mais do que Divinópolis, coração né, divinopolitano. Eu cresci aqui, estudei nas escolas de Divinópolis, eu me formei no segundo grau no estadual, né? Hoje o Santo Tomás de Aquino. E às vezes eu tenho a grata surpresa de receber ex-professores no consultório. E isso é realmente uma sensação muito gratificante. Acho que para o professor também ele fica muito gratificante disso, né? De ver o aluno. Fica, e assim, e lembra da gente. Esse dia chegou um com um retratinho da época e foi muito legal. Mas você veio bem cedo para Divinópolis. Vim com 2 anos de idade. E depois, na época, a gente não tinha outra alternativa, a gente tinha que sair de Divinópolis para estudar, né? E eu fui para Belo Horizonte, me formei lá, fiz a minha residência, fiz a minha formação médica lá, acabei sendo convidado a trabalhar no serviço onde eu me formei, e por lá eu fiquei até o casamento. 2 anos depois, em Belo Horizonte, nós fizemos a excelente decisão de voltar para casa. E aí eu já estou aqui desde 2005, né? Nós estamos completando aí já 11 anos de retorno a Divinópolis. E foi muito gratificante para mim. Meus filhos nasceram aqui, são divinopolitanos, né? Legal. Nós estamos falando aqui sobre a questão da impotência sexual, também conhecida como disfunção erétil. Eu queria saber qual é a principal causa, se é que você pode elencar dessa maneira. Existe uma causa principal ou quais seriam as causas? Antes de entrar nessa questão da causa, Samuel, eu gostaria de falar do tema que você abordou no retorno desse bloco, que as mulheres estão mandando perguntas, porque as mulheres, muitas vezes, são quem marcam essas consultas. Gente, disfunção sexual é um problema do casal. E graças às mulheres é que nós recebemos esses pacientes no consultório. Para você ter uma ideia, isso, como eu já disse, é muito difícil de quantificar, mas nós temos uma média, o paciente ele sofre com a questão sexual cerca de 4 anos antes de procurar o atendimento médico. Então, ele passa por todo aquele constrangimento, por toda aquela dificuldade, por todas aquelas intempéries, por 4 anos, em média, antes de procurar o atendimento médico. Então, o que isso leva? A um desgaste no relacionamento, a um desgaste no casamento, a um desgaste pessoal, um desgaste de autoestima e a uma consequência psicológica muito mais grave. Porque quando nós recebemos esse paciente finalmente, muitas vezes arrastado pela mulher, esse paciente já está em frangalhos. E aí o trabalho de recuperação da confiança, ele é muito mais penoso. Então,
que as parceiras continuem marcando as consultas dos seus maridos. E outra coisa, o aconselhamento sexual, é claro que isso exige privacidade, isso exige individualidade, um atendimento separado com o homem, mas a participação da parceira é absolutamente fundamental. Geralmente, em algum momento deste tratamento, as parceiras vão ser convidadas a acompanhar os seus parceiros no tratamento. E isso é de fundamental importância. Muito bem. A doença cardiovascular é motivo de impotência sexual? Aí você perguntou das causas. E aí eu gosto de contar uma história em relação à causa de impotência, que essa é uma história curiosa que aconteceu no meu consultório. Eu recebi um casal jovem, e parece que tinham 6 ou 7 anos de casado, e viviam bem, não tinham nenhuma situação social que prejudicasse. E o marido falou comigo: doutor, eu não consigo ter relação com a minha esposa, eu não estou conseguindo mais ter relação. E aí a gente começa a investigar: olha, mas como é que estava, como é que era há 2 anos, o que mudou? Não, estava tudo certo, a gente tinha um relacionamento bom, tivemos 2 filhos, mas agora tem uns 3, 4 meses que eu não consigo ter relação. E aí a gente foi conversando, e aí, nessa tentativa de resgatar o que havia mudado no relacionamento dos dois, ele falou: doutor, tem uma coisa aqui, nós mudamos de casa. Eu falei: vocês mudaram de casa? Mudamos de casa. Nós conseguimos construir a nossa casa, e aí saímos da casa da minha sogra, que a gente morava lá no fundo, e agora estão na minha casa. Fala: mas que ótimo, e como é que você acha que isso mudou? Não, aí tem uma coisa, doutor, porque lá em casa não tem porta ainda. Fala: não tem porta? Não. E aí, às vezes, quando eu começo assim, quando as crianças já dormiram, e aí eu começo a me aproximar assim da minha esposa e fazer um carinho, aí quando eu olho para o lado, meus meninos estão em pé lá na porta. Aí eu falei com ele, olha, então, deixa eu fazer uma receita para você. Aí fiz uma receita para ele, falei: você vai arrumar aqui 4 marcos, 2 alisar, uma dobradiça, uma caixa de parafuso, um martelo e 5 pregos e 2 portas. 8 horas da manhã eu estou chegando na sua casa para a gente assentar essas portas. Então, era uma questão aparentemente muito simples, né? Exatamente. Então, é muito interessante quando perguntam o que é causa de disfunção erétil, o que é causa de impotência sexual. As causas não são apenas orgânicas. É claro que nós temos várias causas orgânicas, várias causas biológicas que podem trazer prejuízo à função sexual do homem. E, obviamente, a causa cardiológica, ela pode ser responsável não só pela dificuldade de circulação, como também do tratamento de alguma condição cardiológica. Existem medicamentos antihipertensivos, remédio para pressão alta, que pode piorar a potência sexual. Existem situações cardiológicas, por exemplo, pacientes se recuperando de infarto do miocárdio, de problemas circulatórios mais graves, mas isso é tudo muito óbvio. O paciente ele consegue relacionar que, olha, meu coração não está legal, eu estou fazendo um tratamento, e aí, é claro, eu posso esperar que o meu desempenho sexual não seja tão vigoroso, tão normal quanto era antes. Muito bem. Eu gosto também de tratar, independente do tema, com relação à questão de consulta, do tempo de consulta. Tem algumas pessoas aqui também perguntando isso. Deixa eu registrar aqui a mensagem que eu recebi aqui do Marcelo, que é da cidade de Lagoa da Prata. Lembrando que o nosso programa também você pode acompanhar de qualquer parte pela internet, www.tvcandidez.com. Olha só o comentário dele. Doutor Ezio salvou meu casamento. Fiz tratamento com ele por 3 meses e correu tudo bem, fiquei curado. Além disso, tivemos no meu casamento problemas e uma dificuldade extrema para engravidar. Doutor Ezio também nos ajudou. Para mim, ele é conhecido como o doutor Furacão e o doutor Cegonha. Está mandando aqui um abraço para você, Marcelo, viu, doutor Ezio? Um acabou ficando consequência do outro. Não sei se você está lembrando dele. Eu lembro do Marcelo, inclusive me prometeu que... eu faço muito essa brincadeira no consultório, Samuel. Paciente que procura, às vezes, com infertilidade, com dificuldade para engravidar, e eu brinco que criança que eu ajudo a nascer tem que ser atleticano, obrigatoriamente. Gostei dessa ideia. E ele está me devendo um retrato da menininha com a camisa do Atlético.
Um abraço, Marcelo, obrigado pela sua mensagem. Obrigado, Marcelo, pelo carinho. Tem um aqui te parabenizando também, não sei se você vai se lembrar, ele chama Léo, é do bairro Espírito Santo, mas ele está fazendo uma referência muito carinhosa ao seu pai também, Luiz Marques. Esse realmente é digno de nota. Ele é médico? Foi médico também? Não, meu pai é engenheiro civil. O doutor Luiz Marques também, parabéns ao doutor S pela entrevista, está bastante proveitosa. É o Leonardo, do bairro Espírito Santo, está mandando um abraço para você e fazendo aqui uma referência de maneira muito saudosa ao seu pai, ao Luiz Marques. Eu vou aproveitar a oportunidade porque meu pai uma vez me falou uma coisa que interferiu bastante na minha carreira. Foi uma situação interessante porque eu cheguei até a fazer vestibular para engenharia civil e acabei optando por medicina. E ele me falou uma coisa na hora... Os pacientes agradecem. Evandro Araújo, que deve estar aí também, já no estúdio. Mas na hora de fazer a opção e discutir com ele gostaria que eu tivesse sido engenheiro, mas Evandro falou que já está lá, você ouviu, né? Mas ele me falou uma coisa interessante, falou, olha, filho, você, claro, tem que seguir o que você acha que deve seguir, e me deu todo o apoio nisso, mas ele me disse uma coisa que eu hoje trago muito para mim. O bom médico, ele não depende da técnica, a técnica o tempo ensina, mas o bom médico precisa gostar de gente. Então, gostar de gente eu aprendi com meu pai, e isso eu acho que é bem oportuna a lembrança do Léo, e eu sempre lembro do meu pai como muito mais que um pai, um grande amigo e um grande influenciador de boas decisões. Bacana. Eu falei para você dessa questão das mulheres que estão mandando mensagem. Sim. Uma senhora está dizendo aqui o seguinte, meu marido não me procura mais, só eu tenho que procurar. Como é que o médico pode ajudar nesse caso? A senhora está mandando aqui essa mensagem. Gente, isso é interessantíssimo, porque muitas vezes o casal tem a intimidade de se deitar nus uns com os outros, mas não tem a intimidade de conversar sobre sexo. Então, acontece às vezes um joguinho curioso. Essa queixa é muito comum. Primeiro, o marido às vezes deita, né, e a esposa também, e aí um fica pensando assim, não, eu vou deixar o outro me procurar. Porque, se ele quiser alguma coisa, ele me procura. Não, se ela quiser alguma coisa, ela me procura. E acaba que ninguém procura ninguém. Então, essa é uma situação que é muito comum. E é interessante porque todas as vezes que esse casal se reúne em frente a um profissional, talvez essa é a primeira oportunidade que eles têm de quebrar aquele gelo inicial e finalmente conversar sobre a relação dos dois, né? Então, discutir a relação tem que incluir. A DR tem que incluir o sexo. Tem que incluir o sexo. Essa questão do casal não... meu marido me procura, minha mulher não me procura. Gente, isso só é resolvido com uma boa conversa. Muito bem. O que você está querendo dizer é que muitas das vezes os problemas são muito pequenos e podem ser resolvidos ali num bate-papo. Exatamente. Principalmente assim, situações como essa. Às vezes é uma coisa absolutamente natural, mas fica um esperando o outro. E aí... Estão eternamente nesse impasse. É uma jovem senhora também que está perguntando aqui, a ejaculação precoce, segundo ela, e o Ezio já explicou isso aqui, a ejaculação rápida, ela pode causar impotência? De uma certa forma, indiretamente, sim, pelo seguinte, a ejaculação é considerado pelo corpo como o final do ato sexual. E o paciente, às vezes, depois que ejacula, o ser humano normal, o homem normal, depois que ejacula, ele demora um tempo, que a gente chama de período de latência, para recuperar a ereção. Tem homens que recuperam essa ereção rapidamente. Outros homens demoram mais para recuperar a ereção. E aí, você se imagina, uma pessoa que está para começar uma relação, de repente com uma pessoa que ela está saindo pela primeira vez, ou começando um relacionamento, e aí ela tem uma ejaculação antes da hora que ela gostaria, e aí fica naquela ansiedade, e agora como é que vai ser? Será que eu vou conseguir ter outra ereção? A própria ansiedade acaba bloqueando esse estímulo sexual. Então, é uma forma de se levar à impotência. Repetidos casos de ejaculação rápida pode sim levar à impotência sexual. A insuficiência renal crônica pode limitar o homem na prática do sexo? A insuficiência renal crônica limita o homem em qualquer atividade.
né, inclusive na parte sexual. São doenças crônicas, doenças graves que nós não podemos separar apenas o sexo em relação a isso. São doenças graves que limitam de uma forma bastante incisiva o homem no seu normal. Uma curiosidade aqui, com relação à procura ao consultório, à clínica, quem tem problema de impotência sexual, ele é menor do que o médico esperava? Assim, você sabe que o problema existe e às vezes o homem tem uma certa dificuldade em chegar até o consultório, por uma questão às vezes de vergonha. O homem tem uma dificuldade grande, como eu já disse aqui, às vezes espera até 4 anos para poder fazer essa primeira consulta. O homem tem a dificuldade de ir à primeira consulta, ele tem a dificuldade de expor a intimidade do seu problema para um estranho, uma pessoa que ele não conhece, ele vai chegar lá e expor uma situação que ele não foi acostumado a expor. O homem tem dificuldade em fazer o tratamento. E, às vezes, ele esbarra em determinadas barreiras sociais que não permitem que esse tratamento chegue ao final. É onde eu disse que, às vezes, a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Às vezes, a pessoa precisa entender que o problema dela não é exclusivamente biológico e talvez não seja nem apenas psicológico. Pode ser um problema social. Então, é um fator intrincado atrás do outro, levando a um grande problema. Mas nós temos uma procura em relação à parte sexual. É difícil mensurar isso, Samuel, porque quando você começa a mexer mais com esse tema, você começa a ser mais procurado para esse tema. Porém, no geral, o homem demora a procurar. Ele sofre muito com o problema antes de ter a oportunidade de ir ao médico. Tá. É um assunto que não é muito rápido para ser discutido no consultório médico. Eu pergunto isso porque alguns profissionais médicos que passam aqui fazem questão de deixar claro que é importante que o médico tenha esse tempo e esse contato muito direto, saber ouvir o paciente. Eu imagino que a impotência sexual não é chegar lá, doutor, estou com uma dor aqui, vamos resolver isso. Eu imagino que você tem que ouvir toda uma história da vida pregressa do casal. O paciente, às vezes, ele chega, consulta por outro motivo. No final da consulta, ele menciona, doutor, tem mais uma coisinha aqui. E que é o principal muitas das vezes, né? Exatamente, exatamente. Agora, o atendimento, o aconselhamento sexual, ele não pode, não deve ser tratado como uma consulta comum. Primeiro, ele precisa de privacidade. Então, muitas vezes, ele precisa de horários que sejam compatíveis com essa privacidade. O paciente que chega no consultório, tem uma sala de espera com 8 pessoas, e aí um começa a puxar assunto com o outro, é difícil. O paciente ele tem uma dificuldade de se ambientar para expor esse problema na hora que chega na frente do médico. E o tempo de consulta é absolutamente diferente. Nós não conseguimos abordar um casal numa consulta média de 20 minutos, meia hora. Não tem como fazer isso. Porque são situações em que o paciente, às vezes, ele demora todo esse tempo para se ambientar e, finalmente, ter a confiança. Não, eu posso falar sobre o meu problema aqui. Então, realmente, tem que ser uma consulta diferenciada, em horário diferenciado, e muitas vezes é o que a gente tenta propor para esse paciente. Não em um primeiro contato. O primeiro contato ele vai na consulta normal, e até mesmo para conhecer, para ver, e daí faz a opção por seguir o tratamento ou não. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, recebendo hoje Ézio Vasconcelos, ele é urologista, especialista desse tema de hoje que nós estamos abordando e que gera muitas perguntas, que é a questão da impotência sexual. Ézio, nós temos muitas perguntas e eu sei que você tem respondido de uma maneira muito satisfatória, explicando bem. Obrigado. Nós vamos tentar dar uma acelerada, ver se a gente consegue responder a todo mundo aqui, a maioria das pessoas. Por exemplo, e é claro que as pessoas não precisam se identificar. Algumas estão se identificando, não tem problema. É o Carlos do Centro. Vasectomia pode causar impotência? Não, absolutamente. Vasectomia não influencia em nada no desejo sexual, na capacidade de ereção. A vasectomia, nós temos que imaginar o seguinte: a fábrica continua produzindo. Nós continuamos embalando o espermatozoide e guardando no caminhão. O caminhão sai para entregar, a ponte está quebrada, não passa, tá? Isso é a vasectomia. Não atrapalha em nada a função.
Remédio para estimular o ato sexual pode ser perigoso, tendo ou não orientação do médico? A pessoa colocou aqui, o comprimido azul. A gente não precisa falar a marca, né? Mas gente, isso é interessante, porque durante muito tempo, esses medicamentos eles tiveram um marketing muito forte em que se vinculou o sucesso da relação sexual ao uso do medicamento. Então esse medicamento ele começou a ser visto como uma pílula mágica da satisfação sexual. Inicialmente, esses remédios eles eram muito onerosos, eram muito caros. E aí começou a ser praticado praticamente um contrabando de remédio. E aí a gente ouve histórias de gente que comprava o comprimidinho azul, o azulzinho, no cabeleireiro, comprava na banca de jornal, comprava no rapaz trazido do Paraguai, comprava no bar. Então, gente, isso é um uso que, obviamente, você está correndo risco, porque é um medicamento que não tem nenhum tipo de controle, você não sabe a proveniência de onde está vindo esse remédio, se a fórmula foi feita com atenção. Então, não usem. Existem determinados grupos de pacientes em que o uso desse medicamento está proscrito. O que é isso? Não está indicado. Por exemplo, pacientes que usam vasodilatadores para o controle de determinadas condições do coração. Então, o paciente fazendo tratamento cardiológico tem que discutir o uso com seu cardiologista. Este medicamento, apesar de você conseguir comprar em qualquer farmácia, qualquer supermercado, ele tem que ser, qualquer supermercado, não, os grandes supermercados, hoje tem a seção de farmácia que vendem esse medicamento. Então, nós temos que ter o cuidado de, antes de utilizar, ter a orientação médica. Isso é sério, existem casos de pacientes que morreram no motel, né? Isso aí não é raro, a gente tem esses relatos, então é perigoso. Pode até causar sequelas também, dependendo da situação. Pode, porque você pensa um paciente que está fazendo um tratamento cardiológico, usa o remédio, ele potencializa o uso de um vasodilatador, esse paciente pode ter um derrame, né? Enfim. A impotência sexual causada por diabetes, ela tem cura? Quem está perguntando é uma mulher, Helena, que está parabenizando também pelo tema, pelo programa de hoje. Obrigado, Helena. Obrigado pelo carinho, Helena. Diabetes é a causa orgânica mais comum de disfunção erétil. Infelizmente, o paciente fala assim, eu não sinto nada, não acontece nada comigo, mas o diabetes, ele vai cobrar a conta lá na frente. Então, a glicose alta, persistentemente aumentada, é o tratamento, é o diabético que não faz a dieta adequada, que não faz o controle glicêmico adequado, ele eventualmente vai ter que lidar com as complicações do diabetes, e uma das primeiras complicações é a impotência sexual. O diabetes, ele trabalha com a destruição dos vasos do corpo cavernoso. Então, a impotência causada pelo diabetes, ela é de muito difícil tratamento. Se ela for diagnosticada num estágio avançado, nós temos muita dificuldade de tratar esse problema. Só te mostrar aqui para você ver como é que está de verdinho aqui o nosso WhatsApp aqui de perguntas aqui. Isso é muito legal, muito bacana. Eu abri aqui agora uma mensagem, olha só o caso aqui, ele está dizendo aqui que tem 52 anos e há 5 está dizendo que é impotente. Ele não diz aqui por que ele é impotente. Já fui a 3 médicos, não resolveu nada. Será que ainda tem solução? O que eu devo fazer? Primeiro, uma consideração minha como jornalista, é muito jovem ainda, né? Sim. 52 anos. E a gente sente aqui no depoimento dele tentando se apegar em algo para resolver essa questão. Mesmo com esse tempo de 5 anos, ainda há solução? Ainda há solução. O problema da disfunção erétil é que, como nós já tentamos explicar aqui, as causas são muito diversas e muitas vezes nós não vamos conseguir chegar nessas causas com uma visita apenas. Não é fazendo crítica de maneira nenhuma ao paciente que nos mandou essa mensagem. Mas, às vezes o paciente vai ao médico e ele espera uma solução imediata para aquele problema. Doutor, eu vim aqui, eu quero ficar bom. E aí você propõe o tratamento e o paciente fala, mas eu não gostaria de tomar remédio, eu não gostaria de fazer isso ou aquilo, eu sou diabético, mas eu gosto de comer o meu pão, de comer minha massa. Enfim, tem que existir um compromisso entre as partes. E esse compromisso, obviamente, ele tem que iniciar pelo médico, mas o paciente ele tem tanta importância, ou até mais importância, porque determinadas orientações a serem seguidas, é somente ele que pode seguir. Então, eu peço que esse paciente não desanime.
Olá, boa noite. Eu me chamo Jesus, aqui do bairro Jardinópolis. Eu tenho um testículo mais caído do que o outro. Necessito que os dois, às vezes, estejam pareados para ver uma ereção satisfatória. O que está ocorrendo no caso do desvio do testículo? Tem como ajudar? Necessito tirar essa dúvida. Ele colocou mais aqui, ó. Parabéns pelo programa. Médico, muito bom, parabéns. Jesus, do bairro Jardinópolis. Jesus, entra numa piscina fria, Jesus, você vai ver o que vai acontecer com o seu testículo. Eles vão esconder. O testículo muda a altura na bolsa escrotal conforme a temperatura, conforme o clima. Então, um dia que está muito quente, esse testículo fica um mais baixo do que o outro. Nos dias frios, o testículo procura retrair para dentro da loja inguinal para tentar oferecer a mesma temperatura a esse testículo. Então, no meu entendimento, pelo seu comentário, você é um homem absolutamente normal, que tem um testículo mais baixo que o outro, isso é anatômico, isso é normal. Você fica preocupado com isso, e cada vez que o seu testículo não está na posição alinhada que você espera, ao invés de se preocupar com a parceira, com o estímulo que a parceira está passando, está cheirosa, está bonita, está com a lingerie nova, você está preocupado se o testículo está alinhado. Obviamente, o estímulo de ereção vai ser prejudicado, né? É importante lembrar isso, gente. Ereção, ela depende do estímulo, né? Esse estímulo, ele é mediado por hormônio, ele é executado por nervos, músculos e vasos sanguíneos, mas ele é originado por quem dá o estímulo sexual. Então, seja o toque, o contato visual, o cheiro, às vezes a voz, ouvir a voz da parceira ou lembrar memórias em relação a determinada atividade sexual com a parceira, tudo isso é que gera o estímulo da ereção. Quando eu digo que a ansiedade atrapalha a ereção, é porque a ansiedade, ela constrói uma parede de tijolinho por tijolinho, um em cima do outro, que separa o estímulo da ereção. Olá, Samuel, boa noite. Por favor, é normal um homem de 40 anos ficar sem ter relação mais de 2 meses? Obrigada. Você vê que é uma mulher mandando uma mensagem aqui também, tirando essa dúvida. Olha, o que é o normal para uma relação sexual, né? Como que a gente define isso? Isso é uma situação que vai de casal para casal. Agora, para ser normal, os dois têm que achar aquilo normal, né? Pelo visto, a parceira está incomodada com o baixo número de relações. Mas isso já foi discutido, porque muitas vezes, gente, depende. O homem impotente, eu tenho uma relação hoje. Essa relação não foi bem sucedida. Aí eu busco a minha parceira para ter outra relação amanhã. Chega lá, essa relação também não foi bem sucedida. O que vai acontecer com a terceira relação? Esse homem já vai com a certeza de que ele vai falhar nessa terceira relação. Então, obviamente, ele recua, ele diminui o interesse sexual muito mais em resposta às relações mal sucedidas. Isso vai gerando uma bola de neve. Eu falho hoje, falho amanhã, depois de amanhã eu tenho certeza que eu vou ter outra falha. E isso afasta o homem da parceira. Agora é muito interessante porque a mulher, ela reage da seguinte forma. Isso eu já perguntei várias parceiras, todas elas respondem praticamente a mesma coisa. Doutor, meu parceiro não me procura por quê? Ele tem outra na rua ou eu estou feia para ele. Ele já não se interessa mais por mim. Quando, na verdade, ele não está conseguindo ter relação dentro de casa, não vai procurar ninguém na rua. O problema dele é que ele não tem mais coragem de ter relação sexual por medo do fracasso. Então fica cada um puxando a culpa para si. Muito bem, de volta ao vivo. A gente está recebendo hoje Ézio Vasconcelos Marques, urologista. São muitas as perguntas, muitos os questionamentos. O homem que tem glicose alterada, nós falamos sobre isso aqui, tem mais chance de ter problema com ereção? É o diabetes, né? O diabetes é a principal causa orgânica de dificuldade de ereção. Controlem o diabetes. Depressão também pode ajudar em sucessivas falhas no ato sexual? A depressão, ela tem como uma das consequências o desinteresse sexual, né? E aí talvez não seja tão relacionado à ereção, mas principalmente com o desejo sexual, né? O fenômeno da depressão, ele afeta o homem em vários sentidos. Então, prejudica o sono, prejudica a autoestima, prejudica o apetite, a vontade de trabalhar.
e, consequentemente, o desejo sexual fica também afetado. Olá, boa noite. Parabéns pela entrevista. Eu sofri uma queimadura peniana algum tempo atrás. Demorei muito a procurar ajuda médica. Quando eu procurei, o médico disse, então, que não teria mais como... Deixa eu ver se eu volto aqui. Procurei o médico, então fui em uma consulta e, ao me examinar, ele disse que não tinha como mais voltar ao normal. O que o doutor Ezio pode me orientar e dizer a esse respeito? Queimadura peniana, deu para captar aí? É muito difícil, porque qual é a extensão dessa queimadura? Houve algum tipo de retração cicatricial depois dessa queimadura que possa ter prejudicado a ereção? Uma coisa que ninguém perguntou, mas que não é tão incomum, são as doenças que provocam as curvaturas penianas. Então, o paciente, às vezes, ele tem dificuldade de ereção, não porque tem alguma coisa errada com a ereção dele, mas porque tem algum fenômeno causando a curvatura do pênis. Uma dessas situações é a retração causada por queimadura. Não sei se é o caso, mas aí a gente precisava de avaliar, né, caso a caso. Agora há pouco você falava da questão também da fertilidade. Tem um casal aqui, Iraci e Maria. Ambos têm 48 anos, não têm filho, têm muita vontade de ter um filho, mas a idade já está um pouco avançada. Sim. Ainda tem como, ela pode ficar grávida ainda, mesmo com 48 anos? Pergunta aqui o Iraci. Em relação ao fator masculino, não vejo problema da idade de 48 anos. Né? Nós temos vários exemplos aí de homens numa faixa etária até bem maior, e que continuam tendo filhos normalmente. O problema aí é a quantidade de óvulos que a mulher tem, e esses óvulos são finitos. A mulher nasce com um número fixo de óvulos e que acabam com o tempo. Então, a falência ovariana, ela acontece nesse período de 48 anos, é muito provável que essa senhora já tenha passado por esse processo. Aí precisava de fazer uma avaliação do fator feminino, essa é uma avaliação feita pelo ginecologista. Eu estou aqui impressionado também de ver como é que a questão da diabetes ela tem uma influência direta nessa questão. São muitas as mensagens. Agora, estou lendo aqui a mensagem de um senhor de 54 anos, que está dizendo que ele é diabético, não tem ereção, não tem ejaculação. Pergunta se há algum tipo de tratamento para esse caso dele. Primeiro de tudo é tratar o diabetes. Né? Não existe tratamento da ereção provocada pelo diabetes sem um tratamento adequado do diabetes. E os diferentes graus de impotência, hoje nós temos tratamento para tudo, nem que seja a prótese peniana. Né? Então, o diabético, às vezes, numa idade até muito precoce, ele tem como última alternativa o implante de uma prótese peniana. Então, são próteses que substituem os corpos cavernosos, é feito por uma cirurgia no pênis, e aí esse paciente passa a ter uma ereção ou permanente ou sob demanda, conforme o tipo de prótese que ele escolher. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. O médico está respondendo muito bem. Dá para ele falar um pouquinho, fugindo um pouco do tema, quais são os sintomas do testículos, câncer do testículos? Ele está dizendo que teve um cunhado que sentiu dores por 4 anos, quando foi ao médico tinha câncer que acabou subindo para os pulmões e acabou o matando. É o Alex de Nova Serrana. Dá para falar um pouquinho sobre isso ou foge um pouco do tema? Foge um pouco do tema, mas eu acho que é importantíssimo mencionar. Homens jovens com testículo com endurecimento ou aumento de tamanho devem procurar urologista, porque, infelizmente, não é raro. É um caso que é bem mais comum do que se pensa. Então, os testículos merecem um autoexame, como as mulheres fazem o autoexame da mama. Então, o homem deve, sim, ter uma noção do tamanho do testículo, mas principalmente da consistência. Doutor, meu testículo começou a ficar duro, apareceu esse nódulo, apareceu essa bolinha aqui endurecida, o volume era um, passou a ser outro. Isso deve merecer atenção médica do urologista o quanto antes. Ezio, muito obrigado pela sua presença, eu que agradeço, por essa entrevista. Eu tenho certeza absoluta que ela foi bastante proveitosa, pelo número de mensagens que nós recebemos aqui, esclarecedora para muita gente. Eu só sinto que nós teríamos que falar muito mais. Então, estou te fazendo aqui um convite no ar, não te deixando numa saia justa. Daqui a alguns meses, a gente volta a fazer um contato. Que a gente não demore 2 anos. Pelo menos uns 4 meses, né? Não demore 2 anos. E você também tem um programa do Evandro aí para vir também. Pois já prometi para os dois. O Evandro já entrou aqui e já te fez o convite também. Muito obrigado. Viu, eu agradeço o prestígio. Recado final seu nesse tema de hoje, que é importantíssimo. O que você gostaria de deixar
não só para o homem, mas também para o casal? Primeiro, esse é um problema do casal, gente. Segundo, as esposas, as parceiras, elas devem estimular os seus maridos. É um absurdo que o homem demore 4 anos para ir a uma consulta médica com o urologista para tratar de um problema sexual, porque o relacionamento sofre com isso. E eu agradeço a oportunidade de estar trazendo esse tema, que é um tema sempre cercado de um pouco de misticismo até. Então, a gente ter o instrumento da TV Candidez para trabalhar e para divulgar esse trabalho é realmente digno do nosso agradecimento. Então, obrigado pela chance.